Quando os homens ganham, eles se gabam. Quando as mulheres ganham, elas se desculpam. Vamos conversar um pouquinho sobre dupla falta? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Machado, do projeto Bookish Brasil, e o vídeo de hoje vai ser uma resenha que eu nem sei direito como fazer essa resenha porque eu não sei o que sentir em relação a esse livro. Eu finalizei a leitura de Dupla Falta, da autora Leonel Shriver, agora no finalzinho de 2017. A Leonel Shriver é a mesma autora de Precisamos Falar sobre o Kevin. E eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas todas as resenhas que eu já procurei falavam que a escrita dela é bem direta, ela não poupa de falar sobre as personalidades problemáticas dos personagens. E eu pude constatar isso aqui em Dupla Falta, porque a característica principal da narrativa aqui é o realismo, vamos dizer assim. Ela passa a personalidade fria, os sentimentos negativos que esses personagens sentem. Ela passa isso de uma forma muito direta. Ela não floreia de qualidades os defeitos que eles têm. Nesse livro, a gente vai ter a história do casal Eric Oberdorf e Willy Nowinski. Ambos têm uma paixão em comum, fora a paixão entre eles, né? Eles têm a paixão pelo tênis. A Willy, ela é uma jogadora profissional de tênis desde os 17 anos, se eu não me engano, 16, 17 anos. E essa história se passa no início da década de 90, quando a Willy está no ápice da sua carreira, ela está disputando os torneios mais importantes que ela consegue ter e ela ainda almeja sempre mais, né? Ela é aquela profissional que nunca fica estagnada. E isso é passado muito bem, o amor que ela sente pelo tênis, que vem desde a infância, né, essa vontade que ela tem de subir na carreira. A autora deixa isso muito claro o tempo todo, que para Willy o tênis é uma paixão, muito mais do que uma profissão. O Eric é matemático de formação, então ele é totalmente de exatas, mas ele passa a gostar do tênis e passa a praticar o tênis como uma forma de hobby. Quando ele percebe que ele tá indo bem, que ele tem potencial para fazer uma carreira no tênis, aí ele se lança profissionalmente, ele pede ajuda de profissionais, e aí ele vai alcançando o mercado, né? Ele vai alcançando os altos campeonatos, mas nesse meio tempo os dois se conhecem, se apaixonam. O Eric fica muito impressionado pela forma da Willy encarar a vida, porque ela encara a vida extremamente voltada para o objetivo que ela tem, o que a princípio é uma coisa muito bonita, mas depois pode se revelar um grande defeito, né, numa pessoa, que ela leva tudo às últimas consequências para conseguir aquilo que ela quer. Os dois são muito parecidos no sentido da competitividade no esporte. Tanto o Eric, que começa no tênis por hobby, quanto a Willy, que já começa almejando o profissionalismo, ambos eles têm muita competitividade. A rivalidade entre os dois, mesmo sendo um casal, começa de uma maneira muito suave, mas vai aumentando, ao ponto em que eles começam a se enxergar como oponentes, né? Principalmente a Willy começa a enxergar o Eric como oponente. E um oponente em duas formas diferentes. No esporte e pelo fato dele ser um homem. Porque, né, nós sabemos que na sociedade que a gente vive, nos anos 90, ainda mais do que é hoje, né, os homens tinham muito mais possibilidade de crescer profissionalmente no que eles quisessem do que as mulheres. Então a Willy sabe o quanto a carreira dela pode ser ameaçada se o próprio namorado e depois marido, Eric, começar a querer tomar esse espaço, vamos dizer assim. O fato do Eric ser homem já dá pra ele uma vantagem aí na corrida pelo sucesso e pelo ápice profissional. Então, o que a gente vai observando é como o relacionamento dos dois nasce e cresce e decai, né? Isso não é nem spoiler de dizer. O livro aborda desde o início, quando eles se conhecem nas quadras de tênis, jogando numa hora de descanso, até os momentos derradeiros em que a Willy realmente começa a enxergar o Eric não apenas como um rival, mas como um inimigo mesmo, né? Como um inimigo fortíssimo. Porque a Willy acaba... Eu não quero dar spoiler,
Mas essa situação do fracasso profissional, do fracasso pessoal, é algo que é abordada já na sinopse do livro, né? Então isso não chega a ser um spoiler, mas a forma como o casamento deles vai avançando, os acontecimentos que vão se sucedendo e a forma como a autora coloca isso na escrita é uma coisa muito interessante de ler. Eu tenho alguns pontos que me cansaram na leitura, que na verdade foram muito mais propiciados pela minha expectativa em relação a esse livro. Porque quando eu li a sinopse dele, tanto na internet quanto com o livro já em mãos, eu pensei que era um livro sobre um relacionamento abusivo, 100% por parte do homem, né? Ou que fosse um livro de suspense, num estilo de garota exemplar, né? Eu tinha essa expectativa em relação a ele, e aí eu acabei levando um choque de ver que não era exatamente isso. Era um relacionamento tóxico para ambos, um relacionamento extremamente problemático, mas não era exatamente um relacionamento abusivo, porque o Eric, ele vai tomando o espaço da Willy de uma maneira muito aceita pela sociedade, de uma maneira muito sutil. Então, os problemas que a Willy enfrenta aqui são muito mais psicológicos, e a gente vai acompanhando esse psicológico dela, que vai ficando cada vez mais abalado, os problemas que ela tem, e de vez em quando a gente fica meio aflito junto. Mas o problema principal que eu enfrentei nesse livro é que a personagem da Willy, eu não sei se foi construída pra ser assim, ou se foi a minha percepção, ou o que, eu não sei. Mas a Willy é uma personagem que não me cativou nem um pouco. Durante a leitura eu senti um desprezo por ela, assim, enorme, como pessoa mesmo, porque ela tem muitos defeitos, assim. O Eric também se mostra um homem cheio de defeitos, mas a personagem da Willy não cativa o leitor. Ela faz o leitor, assim, dá nos nervos. Ela dá nos nervos. Essa dificuldade de me sentir conectada com a personagem cujo psicológico era tão abordado aqui no livro, me fez não me conectar tanto assim com o livro em si. Então eu confesso que eu terminei a leitura muito mais pra saber o que acontecia, saber se as minhas desconfianças eram as corretas, e literalmente por curiosidade em relação ao final, mas não que eu estivesse torcendo pela Willy, e não rolou essa empatia, que é o que eu esperava sentir com ela, que é uma personagem que tá passando por problemas, tá passando por uma situação, um período complicado da vida, né? Apesar de tudo, eu gostei bastante da escrita da Lionel, e mesmo ela sendo parada em alguns pontos, a gente entende que isso é necessário para a construção da história, para a construção dos personagens. Então ela detalha bastante, ela detalha o passado dos personagens, uma coisa que eu acho muito legal nos livros, quando o passado desses personagens é mostrado, pelo menos um pouquinho, que aí a gente pode entender melhor o psicológico deles, sem ter uma apelação muito forte do escritor para colocar tudo no presente, né? A gente tem um background da vida desses personagens. E outra coisa interessante é que, mesmo o livro o livro abordando bastante o tênis, né, o jogo, os campeonatos, a gente não tem aquela dificuldade de entender os jargões, vamos dizer assim. Porque mesmo que existam alguns jargões do tênis aqui, que só quem pratica, ou quem conhece, ou quem se interessa em estudar sobre vai saber, mesmo assim a gente não precisa entender aquilo, sabe? A gente pode pesquisar na internet se quiser. Então a gente consegue ler, aprender algumas coisinhas interessantes sobre os jogos, sobre como funciona o tênis, sem ter aquele conhecimento enorme prévio, assim. A gente consegue ler tranquilamente. Eu acho que mais tarde eu possa fazer uma boa releitura dele, que vai me dar impressões melhores do que as que eu fiquei agora, é o fato de que ele não é um livro sobre vitórias. Ele não é um livro que foca na felicidade em algum momento. Ele é extremamente real, quase voltado para o pessimismo até, porque ele mostra o quanto as pessoas realmente podem fracassar. A gente não pode, às vezes, deixar pro destino, porque o destino vai nos dar um final feliz em algum momento. A gente tem que batalhar pelo nosso final feliz, porque o que a gente mais percebe nesse livro é o quanto
as atitudes dos personagens moldam o futuro deles. As atitudes dos personagens moldam os problemas que eles têm ou as vitórias que eles conquistam. Com essa leitura eu pude pensar nas minhas atitudes para ver o quanto eu tô ajudando a cavar um buraco para mim mesma, ou o quanto eu estou ajudando a mim mesma a crescer na vida, seja profissionalmente ou no meu lado pessoal, entendem? E eu acho muito interessante que tenham histórias assim que mostrem que fracassos acontecem e que a gente pode se levantar deles pela nossa vontade ou pode se deixar sucumbir a esses fracassos, né? Como diz o povo do Twitter, eu vou esperar passar o ranço que eu peguei do livro para fazer uma boa releitura dele e aproveitar ainda mais, porque mesmo com o ranço, eu já fiz várias marcações, já teve bastante coisa que me chamou a atenção. Se você já leu esse livro, se você concordou ou discordou de mim em algum momento, deixe seu comentário, vamos conversar por ali, vamos conversando pelas redes sociais da Bookish também. Agradeço a quem assistiu o vídeo até o final, se inscreva aqui no canal também para acompanhar as novidades e deixe seu like que ajuda bastante. Então é isso, gente, obrigada, beijos e tchau!